reação que ocorre entre um ácido e uma base. Através dela é formado sal e água. Neutralização total. Todo ácido e toda base são consumidos no processo e é formado um sal normal. Neutralização parcial. Nem todo ácido, nem toda base são consumidos. Nesse caso, podemos ter a formação de um sal ácido ou um sal básico. Força dos ácidos. Quanto maior o grau de ionização, mais forte um ácido é. Ácidos fortes são maiores que 50%. Moderado, entre 5% e 50%. Ácidos fracos, menores que 5%. Força das bases está relacionada ao grau de dissociação. Quanto maior, mais forte é a base. Base forte é igual a 100%. Fraca é menor que 5%. Ácido, compostos moleculares que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, reagem com a água e formam íons, tendo o H+ como seu único cátion. Exemplo, o ácido clorídrico. Bases são compostos iônicos que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, liberam para o meio a hidroxila, como único ânion. Exemplo, hidróxido de sódio. Sais é um composto formado por pelo menos um cátion diferente de hidrogênio e por pelo menos um ânion diferente de hidroxila. Exemplo, cloreto de potássio. Óxidos formados por metais alcalinos e óxidos formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. Quando reagem com a água, formam uma base, e quando reagem com ácido, se comportam como se fosse uma base. Exemplo, óxido de ferro. Ionização. São compostos moleculares em sistema aquoso, formam reação química com água e formam íons, uma solução eletrolítica. Dissociação iônica. São compostos iônicos em sistema aquoso. Ocorre a separação de íons, forma solução eletrolítica. Reação que ocorre entre um ácido e uma base. Através dela é formado sal e água. Neutralização total. Todo ácido e toda base são consumidos no processo e é formado um sal normal. Neutralização parcial. Nem todo ácido, nem toda base são consumidos. Nesse caso, podemos ter a formação de um sal ácido ou um sal básico. Força dos ácidos. Quanto maior o grau de ionização, mais forte um ácido é. Ácidos fortes são maiores que 50%. Moderado, entre 5% e 50%. Ácidos fracos, menores que 5%. Força das bases está relacionada ao grau de dissociação. Quanto maior, mais forte é a base. Base forte é igual a 100%. Fraca é menor que 5%. Ácido, compostos moleculares que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, reagem com a água e formam íons, tendo o H+ como seu único cátion. Exemplo, o ácido clorídrico. Bases são compostos iônicos que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, liberam para o meio a hidroxila, como único ânion. Exemplo, hidróxido de sódio. Sais é um composto formado por pelo menos um cátion diferente de hidrogênio e por pelo menos um ânion diferente de hidroxila. Exemplo, cloreto de potássio. Óxidos formados por metais alcalinos e óxidos formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. Quando reagem com a água, formam uma base, e quando reagem com ácido, se comportam como se fosse uma base. Exemplo, óxido de ferro. Ionização. São compostos moleculares em sistema aquoso, formam reação química com água e formam íons, uma solução eletrolítica. Dissociação iônica. São compostos iônicos em sistema aquoso. Ocorre a separação de íons, forma solução eletrolítica. Reação que ocorre entre um ácido e uma base. Através dela é formado sal e água. Neutralização total. Todo ácido e toda base são consumidos no processo e é formado um sal normal. Neutralização parcial. Nem todo ácido, nem toda base são consumidos. Nesse caso, podemos ter a formação de um sal ácido ou um sal básico. Força dos ácidos. Quanto maior o grau de ionização, mais forte um ácido é. Ácidos fortes são maiores que 50%. Moderado, entre 5% e 50%. Ácidos fracos, menores que 5%. Força das bases está relacionada ao grau de dissociação. Quanto maior, mais forte é a base. Base forte é igual a 100%. Fraca é menor que 5%. Ácido, compostos moleculares que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, reagem com a água e formam íons, tendo o H+ como seu único cátion. Exemplo, o ácido clorídrico. Bases são compostos iônicos que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, liberam para o meio a hidroxila, como único ânion. Exemplo, hidróxido de sódio. Sais é um composto formado por pelo menos um cátion diferente de hidrogênio e por pelo menos um ânion diferente de hidroxila. Exemplo, cloreto de potássio. Óxidos formados por metais alcalinos e óxidos formados por metais alcalinos
e alcalinos terrosos. Quando reagem com a água, formam uma base, e quando reagem com ácido, se comportam como se fosse uma base. Exemplo, óxido de ferro. Ionização. São compostos moleculares em sistema aquoso, formam reação química com água e formam íons, uma solução eletrolítica. Dissociação iônica. São compostos iônicos em sistema aquoso. Ocorre a separação de íons, forma solução eletrolítica. Reação que ocorre entre um ácido e uma base. Através dela é formado sal e água. Neutralização total. Todo ácido e toda base são consumidos no processo e é formado um sal normal. Neutralização parcial. Nem todo ácido, nem toda base são consumidos. Nesse caso, podemos ter a formação de um sal ácido ou um sal básico. Força dos ácidos. Quanto maior o grau de ionização, mais forte um ácido é. Ácidos fortes são maiores que 50%. Moderado, entre 5% e 50%. Ácidos fracos, menores que 5%. Força das bases está relacionada ao grau de dissociação. Quanto maior, mais forte é a base. Base forte é igual a 100%. Fraca é menor que 5%. Ácido. Compostos moleculares que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, reagem com a água e formam íons, tendo o H+ como seu único cátion. Exemplo, o ácido clorídrico. Bases. São compostos iônicos que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, liberam para o meio a hidroxila, como único ânion. Exemplo, hidróxido de sódio. Sais. É um composto formado por pelo menos um cátion diferente de hidrogênio e por pelo menos um ânion diferente de hidroxila. Exemplo, cloreto de potássio. Óxidos. Formados por metais alcalinos e óxidos formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. Quando reagem com a água, formam uma base, e quando reagem com ácido, se comportam como se fosse uma base. Exemplo, óxido de ferro. Ionização. São compostos moleculares em sistema aquoso, formam reação química com água e formam íons, uma solução eletrolítica. Dissociação iônica. São compostos iônicos em sistema aquoso. Ocorre a separação de íons, forma solução eletrolítica. Reação que ocorre entre um ácido e uma base. Através dela é formado sal e água. Neutralização total. Todo ácido e toda base são consumidos no processo e é formado um sal normal. Neutralização parcial. Nem todo ácido, nem toda base são consumidos. Nesse caso, podemos ter a formação de um sal ácido ou um sal básico. Força dos ácidos. Quanto maior o grau de ionização, mais forte um ácido é. Ácidos fortes são maiores que 50%. Moderado, entre 5% e 50%. Ácidos fracos, menores que 5%. Força das bases está relacionada ao grau de dissociação. Quanto maior, mais forte é a base. Base forte é igual a 100%. Fraca é menor que 5%. Ácido. Compostos moleculares que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, reagem com a água e formam íons, tendo o H+ como seu único cátion. Exemplo, o ácido clorídrico. Bases. São compostos iônicos que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, liberam para o meio a hidroxila, como único ânion. Exemplo, hidróxido de sódio. Sais. É um composto formado por pelo menos um cátion diferente de hidrogênio e por pelo menos um ânion diferente de hidroxila. Exemplo, cloreto de potássio. Óxidos. Formados por metais alcalinos e óxidos formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. Quando reagem com a água, formam uma base, e quando reagem com ácido, se comportam como se fosse uma base. Exemplo, óxido de ferro. Ionização. São compostos moleculares em sistema aquoso, formam reação química com água e formam íons, uma solução eletrolítica. Dissociação iônica. São compostos iônicos em sistema aquoso. Ocorre a separação de íons, forma solução eletrolítica. Reação que ocorre entre um ácido e uma base. Através dela é formado sal e água. Neutralização total. Todo ácido e toda base são consumidos no processo e é formado um sal normal. Neutralização parcial. Nem todo ácido, nem toda base são consumidos. Nesse caso, podemos ter a formação de um sal ácido ou um sal básico. Força dos ácidos. Quanto maior o grau de ionização, mais forte um ácido é. Ácidos fortes são maiores que 50%. Moderado, entre 5% e 50%. Ácidos fracos, menores que 5%. Força das bases está relacionada ao grau de dissociação. Quanto maior, mais forte é a base. Base forte é igual a 100%. Fraca é menor que 5%. Ácido. Compostos moleculares que, ao serem submetidos a um sistema aquoso,
reagem com a água e formam íons, tendo o H+ como seu único cátion. Exemplo, o ácido clorídrico. Bases são compostos iônicos que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, liberam para o meio a hidroxila, como único ânion. Exemplo, hidróxido de sódio. Sais é um composto formado por pelo menos um cátion diferente de hidrogênio e por pelo menos um ânion diferente de hidroxila. Exemplo, cloreto de potássio. Óxidos formados por metais alcalinos e óxidos formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. Quando reagem com a água, formam uma base, e quando reagem com ácido, se comportam como se fosse uma base. Exemplo, óxido de ferro. Ionização. São compostos moleculares em sistema aquoso, formam reação química com água e formam um íon, uma solução eletrolítica. Dissociação iônica. São compostos iônicos em sistema aquoso. Ocorre a separação de íons, forma solução eletrolítica. Reação que ocorre entre um ácido e uma base. Através dela é formado sal e água. Neutralização total. Todo ácido e toda base são consumidos no processo e é formado um sal normal. Neutralização parcial. Nem todo ácido, nem toda base são consumidos. Nesse caso, podemos ter a formação de um sal ácido ou um sal básico. Força dos ácidos. Quanto maior o grau de ionização, mais forte um ácido é. Ácidos fortes são maiores que 50%, moderado entre 5% e 50%. Ácidos fracos, menores que 5%. Força das bases está relacionada ao grau de dissociação. Quanto maior, mais forte é a base. Base forte é igual a 100%. Fraca é menor que 5%. Ácido, compostos moleculares que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, reagem com a água e formam íons, tendo o H+ como seu único cátion. Exemplo, o ácido clorídrico. Bases são compostos iônicos que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, liberam para o meio a hidroxila, como único ânion. Exemplo, hidróxido de sódio. Sais é um composto formado por pelo menos um cátion diferente de hidrogênio e por pelo menos um ânion diferente de hidroxila. Exemplo, cloreto de potássio. Óxidos formados por metais alcalinos e óxidos formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. Quando reagem com a água, formam uma base, e quando reagem com ácido, se comportam como se fosse uma base. Exemplo, óxido de ferro. Ionização. São compostos moleculares em sistema aquoso, formam reação química com água e formam um íon, uma solução eletrolítica. Dissociação iônica. São compostos iônicos em sistema aquoso. Ocorre a separação de íons, forma solução eletrolítica. Reação que ocorre entre um ácido e uma base. Através dela é formado sal e água. Neutralização total. Todo ácido e toda base são consumidos no processo e é formado um sal normal. Neutralização parcial. Nem todo ácido, nem toda base são consumidos. Nesse caso, podemos ter a formação de um sal ácido ou um sal básico. Força dos ácidos. Quanto maior o grau de ionização, mais forte um ácido é. Ácidos fortes são maiores que 50%, moderado entre 5% e 50%. Ácidos fracos, menores que 5%. Força das bases está relacionada ao grau de dissociação. Quanto maior, mais forte é a base. Base forte é igual a 100%. Fraca é menor que 5%. Ácido, compostos moleculares que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, reagem com a água e formam íons, tendo o H+ como seu único cátion. Exemplo, o ácido clorídrico. Bases são compostos iônicos que, ao serem submetidos a um sistema aquoso, liberam para o meio a hidroxila, como único ânion. Exemplo, hidróxido de sódio. Sais é um composto formado por pelo menos um cátion diferente de hidrogênio e por pelo menos um ânion diferente de hidroxila. Exemplo, cloreto de potássio. Óxidos formados por metais alcalinos e óxidos formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. Quando reagem com a água, formam uma base, e quando reagem com ácido, se comportam como se fosse uma base. Exemplo, óxido de ferro. Ionização. São compostos moleculares em sistema aquoso, formam reação química com água e formam um íon, uma solução eletrolítica. Dissociação iônica. São compostos iônicos em sistema aquoso. Ocorre a separação de íons, forma solução eletrolítica.